Cristina Branco é uma das mais internacionais cantoras portuguesas, não para um minuto, atuando regularmente em Espanha, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Lituânia e Holanda, onde vive. Em Portugal, tem agendados 2 grandes concertos para os dias 15 de maio no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, 23 de maio na Casa da Música no Porto. Tudo para celebrar o novo disco de título Branco. Muito bem-vinda, Cristina, ao programa Germano Campos Entrevista da RDP Internacional. Muito obrigada. Vou-te confessar uma coisa. A primeira vez que te vi a cantar ao vivo foi na Embaixada de Portugal em Paris. Já lá vão uns anos. E deixaste todos em lágrimas, incluindo a minha pessoa, tal o teu poder e empenho na forma como interpretaste as canções desse pequenino concerto. É frequente isto acontecer? As pessoas chorarem? Exatamente. Nesse caso, éramos todos portugueses, percebíamos perfeitamente o que é que estavas a cantar. Mas para os estrangeiros, lá para os lituanos, para os holandeses, para os belgas... choram. Eu costumo, quando as pessoas vêm ter comigo no final do concerto e confessam, eu chorei imenso naquela música, na outra. E eu digo sempre, espero que tenham sido lágrimas de alegria e não de tristeza. Não estou aqui para fazer ninguém chorar a lembrar-se de alguma coisa triste. Não, acho que as lágrimas, sim, nós podemos rir chorando, não é? Mas é um bom chorar. Eles choram o quê? Através da música, da melodia, da tua interpretação? Presumo que não seja das letras, não é? Algumas, se calhar, é, com as letras. Olha, por exemplo, aquilo que nós estamos a ouvir aqui, depende, eu acho que depende da forma como os textos nos tocam. Claro que para um estrangeiro é diferente, e sim, é o todo, não é? Não é propriamente a palavra, mas o todo daquilo que está a acontecer ali que despoleta essa emoção. Para nós tem que ser a palavra. É verdade ou não que os holandeses são um bocadinho frios? É um bocadinho verdade. Então como é que tu, de sangue quente latino nas veias, te vais meter numa Holanda fria, conhecida pelas flores, não é? Sim. Pelos seus moinhos, entre outras coisas, claro. Entre muitas outras coisas. Eu gosto muito de viver ali e sinto-me realmente em casa. Em Amsterdão, atenção, não é em todo lado. Podia ser em Haia ou Roterdão. Sim, também. Mas há sítios onde é mais difícil viver, eu acho. Porque é uma Holanda diferente? Sim, eu diria que sim, porque eles funcionam muito em clã e porque eu gosto de estar no meio de toda a gente. Não gosto de sentir que, por exemplo, estou muito entrosada na comunidade portuguesa, por exemplo, e não me permito sair ou, sei lá. Os holandeses são frios, ponto, mas gostam da nossa música. Segundo ponto. Terceiro ponto, gostam mesmo muito, porque o primeiro concerto que eu fiz foi lá. E da tua carreira? Sim. Em que dia e em que ano? Foi a 24 e 25 de abril, o ano, creio que foi 98? 97? Não me perguntas. Eu nunca sei, fazem-me sempre estas perguntas. Eu não Ou seja, odeio datas. 23 anos, 24 depois do 25 de abril. Sim. E era comemorativo, portanto, naturalmente, com essa data. Era. Essa data diz-te alguma coisa? Diz-me muitas coisas e traz-me algumas recordações. Eu nasci em 72 e lembro-me de andar aí no meio do povo às cavalitas. Lembras-te com 2 anos? Lembro-me, não. Eu acho que as memórias às vezes constroem-se pelo que as pessoas nos vão dizendo. O Sérgio Godinho diz que a memória é uma armadilha, quanto mais solta, mais se ensarilha. Mas é que, sim, também é verdade. Mas eu acho que por força de ouvir as pessoas falarem do que aconteceu, acabei por construir a minha... Se calhar é fabricada, é uma memória fabricada, mas tenho aquela imagem de andar no meio das pessoas, às cavalitas do meu tio. Nas manifestações. Nas manifestações. E não tinhas medo? Que me lembro, não. Claro que não. Não, podias ver muita gente à volta e sentir algum receio? Não, isso não. É como eu estou a dizer, são memórias construídas, não é? Ao longo do tempo. O tio era de esquerda? Sim. Claro. Pergunta. Pergunta ao tio, não? Claro que sim. E a política sempre teve alguma importância e peso na tua vida, na tua educação, ou passou ali ao lado? É assim, eu acho que é um dever, chama-se, é um dever cívico. Temos que estar despertos também politicamente. É óbvio que não podemos deixar passar, porque senão já assim é o que é. E como é que tu entendeste à medida que fostes crescendo? Portanto, em 82 tinhas 10 anos, em 92 tinhas 20. Apanhaste alguns períodos já a entrada de Portugal na comunidade, apanhei depois a fase do betão, etc. Não é?
Eu acho que nós somos um país de crentes. Nós achamos sempre que isto vai melhorar, que isto está fantástico. Crentes ou demasiado expectantes no futuro? Ou excessivamente otimistas? Não sei. Achas que sim? Sim, Não, eu é acho uma que pergunta só. são franjas e são períodos da vida, são convulsões sociais, na verdade. Acho que já passámos por tudo isso. Agora, já fomos muito descrentes, já nos puseram num buraco e nós passámos a sentir-nos pessimamente connosco enquanto portugueses, e que agora estamos numa fase socialmente boa, eu acho. Acho que as pessoas voltaram a acreditar em si. As vitórias, por exemplo, no desporto, em 2016, quando Portugal ganhou o Euro, portanto, no futebol, isso foi ótimo para a nossa autoestima. Pois foi. Estavas na Holanda nessa altura? Não, estava de férias em Portugal. Claro. Quando regressaste, deram-te os parabéns? Deram. É estranho, eu não ligo muito a essas coisas, mas sim, mas recordo-me. Mas isso tem uma coisa de patriotismo. Tem imenso peso, eu não tinha ideia. Sim, é verdade, as pessoas mesmo... Olha, por exemplo, lembro-me que na sequência desse acontecimento, ter estado na Grécia, e eles devem ser completamente loucos pelo futebol, e sim, falavam imenso e queriam que eu tecesse os meus comentários acerca mas nós temos, como sabes, tínhamos um partípico contra os gregos, porque no final do Europeu de 2004, em Portugal, nós perdemos com a Grécia. Portanto, os gregos estavam-nos um bocadinho atravessados, não é verdade? Mas olha, eles foram bastante simpáticos. Ou se calhar estavam a disfarçar, não sei. Se calhar é um bocadinho por isso, não é? Como é que tu foste ter a Holanda? O meu primeiro concerto foi na Holanda. Foi lá. Não, mas já lá vivias? Não, nunca vivi na Holanda. Isso é uma coisa muito recente. Depois, eu só vivi na Holanda, ou seja, vivo na Holanda desde estou a fazer contas, 2012. E há hoje 6 em dia anos. Vivo mesmo... Por motivos familiares ou profissionais? Profissionais, porque eu trabalho... Olha, por exemplo, este ano vamos estar 1 mês e tal na Holanda, em trabalho. Portanto, vou estar com os meus colegas a trabalhar. Mas vivo eu não sei se... É óbvio que vivo em Amsterdão, mas também vivo por cá. Eu vou alternando. Eu gosto é de estar entre dois mundos. Tu consideras-te mais portuguesa ou mais europeia? Europeia, completamente. Tenho coisas muito portuguesas, coisas que me definem. Há coisas no meu caráter que é inevitável. Dá-me um exemplo. Sou nariz empinado. Tenho muito querer. Isso é uma coisa muito portuguesa e muito feminina também, mas muito de sangue latino. Mas há outras coisas em que estou mesmo a meio de muitas coisas. Porque eu gosto de ter um pensamento universalista. Não sou nada de achar que sou portuguesa porque não sei o quê. Não. Eu não tenho preconceitos em relação a nenhum. Mas aquela história do fado, do choradinho, da tristeza, isso arrumas para um canto? Sim. O fado é outra coisa. Tens a tua vida e o fado? A minha vida e o fado? Como é que se constrói essa vida e como é que na altura se cruzaram também no início da carreira? Cruzaram-se por uma paixão pela Amália, que se explica, que começa num disco que o meu avô me oferece quando eu tinha 18 anos. Sabias quem era ela? É óbvio, toda a gente sabia. As pessoas acham, mas tu nunca tinhas ouvido fado? É óbvio que já tinha ouvido fado, mas não achava piada nenhuma. E o meu avô oferece-me esse disco onde a Amália não canta fados. Aliás, o disco chama-se Rara e Inédita, ela canta outras coisas. E ele ofereceu-me precisamente para eu perceber que havia muito mais de fado naquela voz e naquela pessoa do que eu podia imaginar. E eu, de facto, apaixonei. Pronto, ponto final. E passei a consumir tudo o que era a Amália. Mas o que me interessava nessa altura não era exatamente o fado, era ela, era o personagem, era tudo aquilo. A voz. O que é que te fascinava nela? A voz, a interpretação, aquela coisa mágica que muito poucos cantores têm. Por exemplo, a Elis tinha, o Frank Sinatra tinha, a Ella Fitzgerald tinha. Que tu consegues palpar as palavras, consegues ver tudo, está tudo ali à tua frente a aparecer. Há uma história que se está a construir à tua frente, em imagens.
através da voz, através da intensidade, cada palavra, cada sílaba tem um peso. E foi isso que de repente, sei lá, acho que fez muito dano. Só os maiores é que lá conseguem chegar. Eu acho que sim. Acho que sim. É a tua intenção Não tenho- ir lá para o Olimpo? Não, claro que não. Não Por tenho, quê? não tenho essa. Não tenho pretensões. Mas isso não é falta de ambição? Não, eu não sou não tenho essa ambição, não. Eu sou uma apaixonada pelas palavras e por dizer bem as palavras, porque as pessoas percebam a mensagem que eu estou a transmitir. Mas nesse processo todo, onde é que eu irei chegar? Onde é que as pessoas me colocarão? Porque as pessoas gostam de pôr tudo em prateleiras. Rótulos? Sim, não sei. Isso não sei, não é importante para mim. E de que é que te rotulam agora? Porque já foste fadista. Sou sempre, quando canto fado, as pessoas chamam-me fadista. Tá bem. Que é bom. Que é bom. É bom. claro. Mas é só enquanto cantas fado. É Porque, só quando canto fado. mas neste branco, por exemplo, tens Não fado. canto fados, Não cantas fado. Não, claro que não canto fados. Mas foi uma opção deliberada? Eu sempre cantei outras coisas, entenda-se. Desde o primeiro disco. Eu no Murmúrios já tinha para aí 60% de repertório inédito e o resto gravitava ali entre Sérgio Godinho e Zeca Afonso. Sempre foi o meu repertório, não há novidades aqui. As pessoas não podem dizer, agora de repente. Não, eu sempre cantei Só fados. para quem não está muito atento à tua carreira. Claro, eu sempre cantei fados, mas sempre cantei outras coisas. Eu gosto de ser livre, sobretudo. Acho que este disco fala exatamente dessa liberdade. Uma liberdade que se define de que forma? Olha, eu acho que passa pelos personagens e pelas pessoas que estão dentro destas músicas Destas e destas histórias. Destas 12 histórias, destes 12 filhos, no fundo. São 12 filhos. É um bocadinho injusto e até desonesto perguntar de qual gostas mais. Ai, sim, isso não se faz. Gosto mesmo muito, e estou a ser absolutamente honesta de todos. De todos eles. Sim, eles entraram dentro, como, não só no branco, mas em todos os discos. Eu tenho que entrar dentro destes personagens, eu continuo a chamar-lhe personagens, destas pessoas. Eu aproprio-me delas e depois passo a ser um bocadinho elas também. Eu sou esta gente toda que ali está. Como é que as canções chegam a ti? Porque eu sei que tu és muito rigorosa na seleção e na escolha não vais à primeira. Não, é verdade. Se calhar nem à segunda. Eu não sou malvada, não. Não, a verdade não é malvada, é rigor. É rigor, mas também há rigor do outro lado, porque aquilo que me chega é sempre muito bom. Eu sou uma rapariga cheia de sorte. Já está tudo depurado? Sim, eventualmente há alguma coisa para limar, mas são pequenas coisas minhas e eu procuro os autores para poder, sei lá, para trocar ideias e para perceber... Há as duas situações, os autores que te procuram e tu procuras luz? Sim, sou mais eu a procurar. Eu gosto de ser eu... não é que não apareçam coisas... assim, oferecidas. Nada, sim, oferecidas, mas eu gosto de escolher os meus autores e às vezes não coincido com essas ofertas. Eles escrevem para ti? Escrevem para mim, sempre. Eu devo ter um repertório de inéditos que isto é um cofre forte. A Amália também tem, porque praticamente todos os anos, máximo de 2 em 2 anos, está a sair um álbum de inéditos da Amália. É incrível, não é? É verdade. Sim, tenho imensas coisas na gaveta. Portanto, dá para quantos brancos? Não sei, mas já dava pelo menos para mais. Então não são assim tantos, não é? Não, claro que não. Não, isso não é assim. Não te chegam com 10 poemas e 10 músicas. Isto não é fácil. Eu acho que não deve ser evidente parir uma coisa nova, não é? Imagino eu. E é complicado. Sim, é complicado entrar dentro dessas músicas, mas é complicado. Eu imagino que seja muito complicado escrever para uma pessoa diferente, não é? E sobretudo se for de um universo musical diferente do nosso, é preciso fazer alguma pesquisa. Isto não é um trabalho leviano. Não cai do céu. Não cai, não. Eu tenho aqui tido muitos atores excelentes, mais jovens, menos jovens, e coloco-lhes sempre uma pergunta: como é que eles entram nos personagens? Porque é uma das coisas que a mim me fascina. Quando eles vão para a televisão ou estão numa peça de teatro, não são eles, são os personagens, não é? Vocês também, enquanto cantam, são um bocadinho intérpretes, são um bocadinho atores também. Um bocadinho, sendo que aqui, no meu caso... Embora só de 3 minutos ou 4. Dura 3 ou 4 minutos e tu entras na pele daquela pessoa, ou então és tu que te transformas. Tu já és um bocadinho daquela pessoa e aquilo fica em ti.
não vai embora. Eu não deixo que aquelas pessoas... Por isso é que eu acho que há um crescimento. Eu não deixo que eles se vão embora. Eu passo a ser um bocadinho aquilo também. Seja bom, seja mau, seja sujo, seja... Aliás, eu gosto disso. Gosto de realidade. Gosto pouco de fantasiar vidas que não... Gosto pouco de filtros. Aliás, este disco fala exatamente disso. Não há. São pessoas a sério. E, por exemplo, aconteceu na aula de natação, que é um tema que faz parte do Branco, é um tema do Jorge Cruz, ter palavras que eu nunca imaginei cantar, nomeadamente hérnias discais, varizes, aulas de hidroginástica, time sharing, coisas assim. Mas isso não me parece muito poético. Não é nada poético. Mas depois fez todo o sentido, porque se tu estás a falar a verdade às pessoas, porquê transformar isto numa linguagem mais poética? Porque não dizes chamar as coisas pelos nomes? Porque não? E aconteceu, e está lá. E hoje sinto um orgulho gigante de dizer estas coisas e de olhar na cara das pessoas. Mas também, se calhar, ninguém se lembrava de fazer uma canção sobre uma aula de natação. A aula de natação é a vida, na verdade. Cá está a simbologia. Porque temos que estar sempre à tona d'água. Porque isto é uma mulher que ela, de facto, passa a vida na bancada de betão do ginásio ou da piscina algures, porque ela conhece, é uma história, ela conhece o futuro marido na piscina e depois casam-se e depois têm filhos e depois levam os filhos à piscina e ela acaba sozinha, divorciada, mas com a custódia das crianças, as varizes, as hérnias discais, no mesmo sítio, sentada naquela bancada de betão, à espera, não sabe muito bem do quê. Isso é um bocadinho... É duríssimo. É duro, pois. É duríssimo, sim. Mas a vida é isto. Até pode não ser a nossa experiência pessoal, mas de certeza que conhecemos alguém. Não tu próprio não te emocionas quando... Imenso, imenso. E pode ser terrível. Olha, nós fizemos agora os 3 primeiros concertos do Branco. Foi em Bragança, em Ilhavo e em Braga. Aveiro. Sim, Ilhavo, Aveiro. E o que aconteceu foi... eu acho que foi uma catarse de tudo aquilo. Eu fartei-me de chorar, chorei que nem uma Madalena. E ri-me. Durante o espetáculo? Porque tem que ser, porque aquelas pessoas existem. Aquelas pessoas fazem parte da nossa vida. Algumas és tu, outras não, mas tu conheces aquilo. É tudo tão... Eu de repente vi o meu disco e aquelas pessoas todas ali em cima do palco a comungar com aquelas pessoas e foi tão intenso. É tão intenso. Porque a música tu tens que mostrar às pessoas. Tem, mais uma vez, o papel cívico, não é? Isto não é só beleza, não é só aquela coisa de pôr a fotografia mais bonita. Não, bora lá mostrar a realidade. Às vezes a realidade também... enfim, nós também a pintamos de uma forma mais cor-de-rosa. É isso. E fantasiamos muitas vezes, embora tu já disseste que és um bocadinho terra a terra, não és nada para aí virada. Que tipo de mulher és tu? Terra a terra é uma boa forma de me descrever. Tento ser verdadeira comigo, sobretudo para poder ser com os outros, nomeadamente com os meus filhos, com os valores que eu acho que são importantes. Tens quantos? Tenho 2. 2 filhotes, pequeninos. Mais ou menos, um tem 14, já não é propriamente enfim, um jovenzinho. Aliás, ele tem mais 2 palmos que eu. Bom, mas isso não é... Ele com 14 anos, tu reveste nele em algumas coisas ou não? Sim, é muito parecido comigo. Ele sobretudo... Em não gostar de fado, por exemplo? Sim, o Martim gosta muito mais desta fase da minha música do que da anterior, sim. Muito mais ligado. O que é que ele diz? Gosta muito. Gosta e diz que tem muita energia. E depois também lhe dá aquela, não é, ter uma mãe cantora e que canta assim uma coisa meio modernaça, dá-lhe uma certa aura, não é, na escola, claro. Ele está na Holanda, claro. Não, agora estão cá. Estão cá? Estão cá. Mas podem ir cá e lá? Vão, em abril vão de ir. Vão, exatamente. Vão com a mãe uns dias e depois voltam, porque depois eles estão a estudar cá, sim. Preferes que eles sejam portugueses de gema do que bilíngues? Eles já são bilíngues, os dois. Eles falam holandês? Ela fala holandês, mas o Martim sempre esteve numa escola inglesa, portanto é meio British gentleman e português. Mas eles falam aquela língua de trapos. Ela fala a língua de trapos, é um horror.
Sim, fala. Que palavras é que tu conheces em holandês? Eu conheço muitas, eu é que disfarço, porque às vezes gosto de perceber o que é que estão a dizer, sem que saibam que eu sei. Mas tenho que falar devagar. Se falarem devagarinho, eu percebo. E consigo dizer aquelas larachas que toda a gente diz do bom dia, boa tarde, bom apetite, está tudo bem, ou então pedir para falarem mais devagar. Eu percebo, mas não falo porque sou um bocadinho perfeccionista com as línguas e quando não sei falar corretamente prefiro não dizer nada. Eu sempre tive a impressão de que eles não podiam ter dores de garganta. Não pode. Os holandeses... Ter dor de garganta já é mau, mas eles falando pela garganta, não é? Como é que eles conseguem, não é? É uma coisa que me intriga, de facto. É morfologia, só pode. O que é que tu não gostas no caráter deles? E agora, presumindo que nenhum holandês nos esteja a escutar, nem a ver. Mas eles sabem a minha opinião, porque também me perguntam, porque eles sabem o que são. Qual é a que eu menos gosto? É a maneira... Tem um lado positivo, eles funcionam em clã. É tudo uma grande família. E não são nada inclusivos, apesar de... Já ouvi dizer isso várias vezes. Primeiro que, por exemplo, um português ou um estrangeiro consiga entrar no coração ou na casa de um holandês... Na casa, não é no coração, na casa. Leva tempo. Leva muitos anos, de certeza. Anos, falar em anos. Eu diria que sim. Porquê? Eu diria que sim. Sei lá, é cultural, não sei, eles têm essa resistência. Sendo que é um país tão multicultural, não é? E que absorve tantas culturas, tantas... Eles costumam dizer que têm muito pouco da cultura deles porque são tão permissivos, tão permeáveis aos outros. Mas depois funcionam assim, deve ser uma proteção. E o contrário, já convidaste holandeses para a tua casa? Sim, claro. Eu tenho amigos holandeses. E eles não ficam espantados? Eles adoram, é sempre assim uma coisa meio exótica, sabes? Mas se calhar um bocadinho menos, mas ficam comovidos por exemplo, nós somos táteis, não é? Nós tocamos nas pessoas e beijamos. E quando apanhas um holandês desprevenido com estas coisas, eles ficam meio atrapalhados. Mas adoram. E não estamos a falar num jihadista nem num muçulmano, quer dizer, que à partida sabemos que há uma série de contingências culturais que nós não podemos ultrapassar, porque senão pode vir aí um problema diplomático. Sim. Não é? Supostamente fazem parte da mesma cultura europeia. Sim. Mas pronto, tem esta... Mas felizmente somos todos diferentes. Isto aqui é preciso... Europa sim, mas cada um tem a sua identidade. Ainda bem que eles são diferentes de nós. E o que é que achas que os holandeses pensam dos portugueses? Bem, pensando naquele idiota que disse que os portugueses eram todos... passavam a vida a beber copos e... Foi um senhor da União Europeia. Exatamente. Não me recordo o nome dele, porque é daqueles nomes que ninguém consegue dizer. Não, para além de impronunciáveis, também passou à história. Felizmente, para nós todos. Além dessa opinião ridícula, os holandeses têm muito boa opinião sobre os portugueses. Ao contrário do que foi dito por esse cavalheiro. Gostam dos portugueses, acham que nós somos pessoas que acolhem muito bem, acham que... E é verdade, por acaso? É mesmo verdade. Que somos muito simpáticos, que somos abertos... Todas as características que, na verdade, eles não têm por aí além, é aquilo que eles mais apreciam em nós. Há uma comunidade portuguesa muito grande em Amsterdão, por exemplo? Quando eu comecei a ir à Holanda, não. Era uma comunidade de muito poucas pessoas e eram todos muito... Eu recordo na altura, uns eram pintores, escultores, fotógrafos, escritores... Intelectuais? Intelectuais. Era assim uma comunidade mesmo muito... Vida artística. Muito especial, muito especial. Assim, todos eles tinham passado por Paris, em 68, todos tinham saído de Portugal antes Bom, então já estamos a falar com 50 anos, não é? Sim, digamos que sim. Alguns, havia mais jovens, óbvio, mas eram pessoas já com alguma idade. E vinham desse período e tinham ficado na Holanda. Tinham passado de França para a Holanda. Uma grande parte das pessoas que eu conheci naquela altura. Hoje em dia, não. Hoje em dia tens montes de portugueses e de vários quadrantes. Sim, com pessoas com grau académico, outras menos. Tens muitos portugueses, ponto. Muita gente, com muitas qualificações. Mas, Cristina, a querer regressar ou a pensar ficar lá para sempre? Como assim? Eu sou um cidadão do mundo, eu sou de todo lado. Eu sou portuguesa, o meu bilhete de identidade é português,
mas eu sei que posso viver onde eu quiser. Não... Mas se calhar és uma privilegiada nesse sentido. Sim, lá está. É óbvio que sou, não é? Nesse aspecto sou. Nunca senti aquele peso de imigrante que vai... Não, eu sempre andei... Eu e os meus filhos e o meu marido, nós andamos sempre entre cá e lá. Portanto, nunca senti esse peso, que deve ser uma coisa terrível. Deve ser terrível. E já falaste com alguém sobre essa experiência? Já vou falando, claro, as pessoas... Sim, olha, por exemplo, os portugueses que vão aos concertos, aos nossos concertos, os que vão, alguns referem isso como o concerto fazer a ponte com a saudade, não é? É a forma deles... mitigarem? Sim, a ausência e a dor de não estarem cá. O que é que a música te tem trazido para além das viagens, naturalmente? Eu já citei apenas alguns dos países onde já atuaste, onde vais atuar e com grande sucesso. Felizmente, eu acho que já temos um PIN em todos os continentes, de certeza, mas no mundo inteiro, sim. Assim, o mais longe onde eu fui foi Nova Caledónia, que aquilo já é quase Papua Nova Guiné, não é? Então estás mesmo no limite. Mas que lá para a Austrália, Nova Zelândia? Sim. Não sou só eu, vamos todos. Todos quem? Eu e os meus colegas. Ah, claro, né? Os músicos. Por falar em músicos, tu não tens muitos músicos neste disco, pois não? Nem neste, nem nos anteriores. Eu vou não há dinheiro? Tudo. Não há dinheiro? Não, eles são tão bons que não preciso mais músicos. Não. Bom, se cada um vale por dois... Mas é um pouco isso, Sabes, há um piano, há um contrabaixo e uma guitarra portuguesa. E qualquer um deles tem um papel muito, muito importante e permite-me fazer muitas coisas além do fado, passar por várias linguagens e ser transversal, na verdade, que é muito importante para mim. Portanto, eu fui tirando instrumentos, ou seja, no princípio tinha muitos e fui tirando. E agora são eles só. Ficaram só aqueles residentes? Sim. No fundo são 3. São 3. Comigo 4. Somos 4. Não somos 3. Pois, 4. claro. Eu também conto. Então, nesse caso são 8, porque se cada um vale por 2, incluindo a tua pessoa, portanto temos... Daqui a pouco é uma... é uma mini orquestra. É uma mini orquestra. Aqui o silêncio também, é muito engraçado que uma vez falavas no silêncio, que é importante na tua obra. De que forma? É preciso sentir... cada instrumento tem um papel construído. Ou seja, ninguém passa por cima de ninguém. Cada um tem o seu sítio. E a voz também. A voz não domina nunca. Estamos taco a taco. Não há preponderância, não é isso que eu quero. Eu acho que cada um tem o seu sítio e o silêncio só aí é que cabe. Porque quando do silêncio faz-se um grito, como diria a Amália? Do silêncio faz-se um grito também, claro. Alguma vez cantaste esse fado da Amália? Não, nunca cantei. Cantei outros. Milhares não, ela não deve ter milhares de fados, mas cantei... Se calhar... umas boas dezenas. Umas boas dezenas. Qual é que é o teu preferido? Ih, que dureza, não me faças isso. Sei lá, são tanto... Oh, meu Deus. Assim, aquele que mais... Ela canta uma coisa maravilhosa que se chama Cansaço, na música de fado tango. Depois canta... Sei lá... E seria muito cansativo se eu te pedir para eu trautear? Sim, ou cantares um bocadinho à capela. Isso é uma maldade. Eu sei. Mas eu só faço isso aos meus amigos e a quem eu aprecio demasiado. Desculpa, não é? Não, é mesmo verdade. Ai, meu Deus, eu já não canto isso há anos, mas toca-me sempre imenso ouvi-la cantar. Olha, se calhar até vai um bocadinho a propósito, porque este disco é um pouco isso. Fala de espelhos e das pessoas ao espelho. Por trás do espelho quem está, de olhos fixados nos meus, alguém que passou por cá e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus, alguém que passou por cá e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. E assim sucessivamente. Sim. Muito obrigado. Que horror, que maldade. Que horror, não. Tu porquê é que tu não cantas à capela, por exemplo? Ou não sei se cantas à capela. Canto. Neste concerto, por exemplo, canto. Eles fazem passarinhos,
assobiam e eu estou a cantar. E estás a cantar. Consegues levar as pessoas no escuro da sala a transportar realmente para outras paisagens? Espero que sim. É isso que eu quero. Isso é mesmo a magia total de um espetáculo musical. É isso que tem que ser. Porque senão vamos ali só, não sei, Debitar. e as pessoas vão ali só para se entreter. Tem que ser mais do que isso. A Amália, toda a gente sabia que ela não cantava duas vezes o fado da mesma maneira. Por isso é que era péssima a fazer playback. Infelizmente há vários programas dela gravados com playback e aquilo não bate a bota com a perdigota. Porque ela não sabia fazer playback. Claro. No teu caso, obviamente, gravar em estúdio é uma coisa, cantar é outra. Tu, por exemplo, estendes os fados ao vivo ou tem exatamente o mesmo... Ai, não, é sempre diferente. Cada noite é uma noite. Eu acho que até a própria atmosfera altera a maneira de cantar e de tocar, não sou só eu. Aquilo que eles me estão a dar altera a minha predisposição para aquela música. Há sempre um mistério que, por exemplo, os atores também e os músicos, eles sabem quase de antemão se um determinado concerto vai ser um sucesso ou não, independentemente do número de pessoas que estejam na plateia. Podem estar uma lotação esgotada ou meia sala, por exemplo, mas vibrante. Sim, a sala sente-se, claro. É a partir do Como momento... é que se sente? Ui, não sei, é um restolhar nas cadeiras, talvez. Não sei, mas aprende-se a sentir a sala. Tu já levas alguns aninhos de carreira? Sim. Quantos? 20, mais exatamente. Mais exatamente 20. Portanto, como diria o Paulo de Carvalho, 10 anos é muito tempo, vezes 2, então mais ainda, não é? Claro. O que é que tu aprendeste nestes 20 anos? Ou pensavas que há 20 anos estarias hoje na posição que ocupas? Não, nem pensar. Eu nem sequer era uma cantora quando comecei a cantar. Eras o quê? Era uma estudante de comunicação social. Achava que ia ser um rato de biblioteca. Ou uma futura jornalista? Uma futura jornalista, ia ficar ali agarrada a uma secretária. Concluíste o curso? Sim. E então? Somos colegas, então? Por isso é que nos tratamos por tu. Naturalmente, naturalmente. O que é que... Sei lá, mudou tudo. Eu sou outra pessoa e felizmente eu não acredito que nós possamos ficar iguais. Não há estática nestas coisas, tem que haver dinâmica e felizmente o tipo de vida que eu tenho permite-me ainda mais confrontar-me com essa realidade. Eu não sou a mesma pessoa, não sou a mesma cantora, não. Aprendo muito, seja por observação da realidade, seja por aqueles personagens que, mais uma vez, que me são entregues a cada momento. Basta ouvir os meus primeiros discos, até hoje. Há uma diferença brutal. Costumas reescutá-los? Não. Ouvi no outro dia e fiquei chocada. Alguém na rádio, acho que foi rádio também, puseram um fado do meu primeiro disco que eu odiei. E disseste-lo? Disse, não, por favor, não. Não façam essa maldade. Ponham-me a cantar à capela, mas não ouço. Exato, antes isso. Pelo menos a escolha foi tua. Aí estou livre de... Mas o poder da observação tem muito a ver com o jornalista. O jornalista tem que ser muito observador. Claro. E tem que conhecer um bocadinho as coisas. Não ficaste com o bichinho da comunicação, independentemente de ser rádio, televisão ou jornais? Fiquei, mas eu consigo mitigar isso aqui. Por exemplo, nesta conversa que estamos a ter. Isto é uma maneira de comunicar. O palco é uma maneira de comunicar. O disco é outra forma de comunicar. Tudo é comunicação, na verdade. E o que me diverte é aquele puzzle, por exemplo, de fazer... Agora, nesta fase que faço imensa promoção, é de falar do mesmo assunto... com 5, 6, 10 pessoas diferentes e tentar dizer as mesmas coisas por outras palavras. É um jogo e diverte-me imenso. Ou então pensar que eu, ignorantemente, que estou a tentar ter uma conversa original contigo. Isto não foi nada. Acho que percebeste. Não, claro que é uma conversa original, mas elas... mesmo que tu digas as mesmas coisas e que as tuas perguntas sejam próximas de outras, há sempre maneira... Para já eu tento encontrar-me com a tua pergunta e com a tua personalidade.
No fundo, eu estou aqui a representar os ouvintes, claro, e tentar descobrir um bocadinho mais da tua personalidade, do que é que está por claro, detrás de ti. E tu tentas ir ao encontro, não é? E há sempre uma descoberta. Eu ainda há pouco dizia isso, hoje mesmo, que sei lá, esse jogo, e é um jogo muito sério, tu neste processo todo descobres coisas que, enquanto estavas a construir o disco, não tiveste tempo para pensar. E é nesta altura que eu crio esse encontro mais profundamente com o disco. Então, no fundo, o que é que cada disco te deixa? Qual é o resto que cada disco te deixa na tua vida? Acho que ele induz o seguinte. Não sei quantos discos mais vou fazer na minha vida, ou se vou fazer mais algum sequer neste momento. Não... Eu acho que nem se coloca essa questão. Não sei. O dia da manhã é muito... Não sei, não quero pensar nisso agora. Mas sei que a cada disco fico uma pessoa diferente. E espero que tenha dado um passo em frente. Com certeza. Pelo menos da minha parte, isso posso afirmá-lo. Como é que tu te posicionas dentro do mercado discográfico português? Isso quer dizer o quê? Como é que eu me posiciono? Sim. Como é que eu me sinto em Sim, relação... o que é que achas que o público pensa do teu trabalho? Que é um trabalho sério, que sei o que é que estou a fazer. Que não és fadista? Que confio no meu trabalho. Alguns acham e continuam a achar que eu sou fadista. E que eu devia mesmo era cantar fados e deixar-me destas leviandades. De cantar não fado. De cantar não fado. O que eu Portanto, divides opiniões. Divido opiniões, com certeza. O que é bom. Sim. O que é bom. Mas isto são pequenas amostras de pessoas com quem vou falando pessoalmente. Ou seja, na massa geral, eu não sei qual é o... Não posso dizer. Isso seria uma ambição... Não sei. Eu limito-me a estar bem comigo. Se eu estiver bem comigo, acho que as pessoas também vão estar. Já agora, Cristina, que colaborações é que tive e que foram grandes neste disco, neste branco? Que é importante também saber, portanto, para além da tua voz, dos teus músicos e de tudo aquilo que envolve, nestes 12 temas, nestes 12 filhos, há a colaboração de vários pais, passa a expressão. Há muitos pais ali, é verdade. Isto é uma promiscuidade, esta gente da música. Estamos a falar de Calaf, por exemplo, Mário Lajinha, Sérgio Godinho. Estamos a falar... De Angola? Estamos a falar de Totti Samed também, portanto, Calaf e Totti Samed. Estamos a falar de André Henriques, estamos a falar de Rui Carvalho, estamos a falar de Luís Severo, Filipe Sambado, Jorge Cruz, Beatriz Pessoa, muita gente. Então ainda há mães também. É a única mãe, e pela primeira vez na minha vida, esta mãe assina texto e música. O que para mim é uma novidade. Normalmente escrevem os textos. Ou escrevem uns e outros musicam. Acho que não tenho nenhuma música de uma mulher, é a primeira vez. É engraçado. Não tinhas pensado nisso? Não tinha. Nem sequer me tinha dado conta que era a única mulher do disco, porque foi logo, deve ter sido das primeiras perguntas. Porquê que só tem uma mulher? Não me ponham essa pressão em cima. Aconteceu assim. Também não tens que ter aquelas cotas de 50% para poetisas, 50% para poetas. Eu concluo ao longo dos anos que a melhor maneira de nós sermos iguais é simplesmente comportarmos-nos de maneira igual e não diferenciando. Acho que muitas vezes são as mulheres que fazem a diferenciação. E já agora... Isto é horrível. Vão odiar-me. Mas isso é dito da boca para fora e com a maior das verdades. Há aquela questão da sedução que agora está muito na moda, não é? Começou em finais do ano passado, a sedução no meio do espetáculo, do teatro, do cinema, da televisão. Alguma vez sentiste isso? Já percebi, sim. Acabei de perceber a pergunta. Eu sou muito distraída. Portanto, se alguma vez aconteceu, nunca dei por isso. Porque eu estou sempre... Eu vivo para mim é música. Eu estou completamente... Desde o início, desde o primeiro instante. É uma paixão muito grande. É por aquilo que eu estou a fazer. Se houve esse tipo de... Aproximação mais indevida. Nunca senti. Acho que as pessoas... Também... Ótimo, porque assim não tens que te queixar de ninguém. Não, exatamente, é muito mais fácil. Não, a sério, se tivesse que me queixar, acho que me queixava na hora, porque não sou se és nariz empinado... Claro. uma boa bofetada resolveria tudo. Exatamente, como diriam os brasileiros, não sou mulher deslevada desde a forro para casa, não é? Não mesmo, acredita que não.
Olha, até ao final deste ano de 2018, se é que é possível falar numa agenda prévia, vais andar por onde depois destes concertos aqui em maio? Que, enfim, que o público português te vai aplaudir seguramente. Vai haver muita Holanda, muita Alemanha, Espanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, França, sei lá, vamos andar, é sobretudo Europa, Portugal, claro, muito também. Vais fazer férias por cá a cantar, a trabalhar? Eu faço sempre férias em Portugal. Eu não me imagino nada, aquela coisa de ir para um sítio, não sei o quê, está-se bem aqui, não é? No verão, então. Tu gostas de estar, mas é aqui, não é? E a nadar, então, melhor ainda. Sim, se for na água. E a fazer uma aula de natação. A fazer uma aula de natação. Que é a canção sobre a qual falaste e, obviamente, sobre a qual vamos finalizar esta conversa que foi tão pequenina. A Cristina, eu tinha tanta coisa para te perguntar. Olha, ficou assim uma mão cheia de perguntas e fica para uma próxima. Claro. Não, mas não acredito que este seja o último disco. Isto é mais recente apenas. Certo? Vamos ver. E ouvir. E ouvir. Até à próxima. Um beijinho grande. Obrigada, Muito obrigado. beijinho.